Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade. E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio pode fazer uma enorme diferença. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Produção e patrocínio NIL, a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. E está começando agora o terceiro episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Fowler. Fala, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Obrigado pelo convite. Prazer te ter aqui. Bom, o Guilherme é mais um daqueles que a gente encontra fazendo as nossas pesquisas, os nossos estudos. Eu cruzei com o Guilherme Fowler aí pela internet, encontrei alguns artigos dele bem interessantes na UOL. Depois encontrei outros artigos interessantes, outras participações bem interessantes na pequenas empresas e grandes negócios. E o que me chamou a atenção nos textos do Guilherme, né, e no pensamento do Guilherme, tem muito a ver com essa questão da resiliência, né, de como o microempreendedor, ou como o empreendedor pode trabalhar isso no dia a dia dele. Então, ele tem uma linha de pensamento, ele tem alguns conceitos que são bem interessantes. O Guilherme é acadêmico, eu acho muito interessante. Além de acadêmico, também é consultor, né? Ele vai se apresentar aqui formalmente. Mas esse cruzamento entre a academia e a prática e a consultoria, eu acho que é bem personificado na figura do Guilherme. Então, eu acho muito legal a participação dele para trazer esse olhar aqui para a gente, né? Para quem está ouvindo o podcast. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do planejamento, né? E como o planejamento tem mudado aí nesses últimos tempos e como isso acaba afetando nesse fator da resiliência e da resistência, né, que é outro comparativo aqui que o Guilherme faz muito bem, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Mas, Guilherme, já fiz a minha apresentação aqui sobre você, sobre o meu ponto de vista, agora gostaria que você se apresentasse formalmente para a turma. Legal, então, de novo, obrigado pelo convite, Vinícius. Eu sou o Guilherme Fowler, sou economista de formação, mas trabalho com estratégia, adoro falar de estratégia e ultimamente tenho falado sobre resiliência estratégica e também sobre design da estratégia. Eu sou professor do INSPER já faz 10 anos. Antes disso, eu fui 15 anos consultor na área econômica, na área de grandes fusões. E depois caí, em 2017, na cátedra da Endeavor, lá no INSPER. E aí eu tive esse contato com o mundo do empreendedorismo. E é fascinante. E aí, agora eu tô, enfim, nessa combinação de estratégia, empreendedorismo, e a gente vai criando coisas legais aí no meio do caminho. Guilherme, a gente estava falando aqui antes do podcast começar, né, a gente começar a gravação, sobre o público que a gente foca as nossas iniciativas aqui no Faça Parte do Futuro. Basicamente, a gente tem 3 personas, né? A primeira delas, a gente chama de o realista, que é aquele cara que já tomou a consciência de que ele vai viver por mais tempo e vai ter mais qualidade de vida, e que por isso, provavelmente ele vai morrer trabalhando, né? Ele vai trabalhar até mais tempo. E por isso ele está buscando alternativas ou formas de fazer isso com mais qualidade, né? Para que ele consiga executar esse papel com mais qualidade de vida, enfim, de uma maneira mais sadia, né? Até porque ele já tomou consciência que a iniciativa privada e nem os governos provavelmente vão ter condição de sustentar ele durante mais tempo. O outro cara que a gente foca muito é o que a gente chama do plano B, né? Essa pandemia, com essa questão do officeless, né? Das empresas que não vão voltar mais para os escritórios ou do home office, o cara já descobriu que ele pode ter uma renda extra, né? Ele começa a desenhar pequenas alternativas de negócio, pequenas iniciativas que inicialmente ele classifica como plano B, para gerar essa renda extra, mas ele sonha em algum dia transformar essa história no plano A, né, na principal história dele. Acho que aqui o ponto é começar pequenininho para poder depois fazer a coisa ganhar corpo e crescer. Por último, a nossa terceira persona, a gente chama de a mãe, né? É o público que sofreu muito, que vem sofrendo muito com essa pandemia, né? Tem se desdobrado para cuidar de casa, marido, filho, escola e ainda cumprir as suas atividades. Então, muitas delas já estão começando a mirar um pouco nessa questão do empreendedorismo, até para buscar alternativas para elas terem não só mais independência financeira, mas independência da sua própria vida, né? Ter mais
liberdade para escolher o que fazer. Bom, desses 3 públicos aí tem um desafio muito grande que é começar um negócio, né? E talvez o principal desafio passa pelo plano, pelo planejamento. A gente também falou muito aqui antes de começar, sobre como essa história dos planos tem mudado com o passar do tempo, né? Daqueles planos tradicionais para os planos hoje mais ágeis em função desse universo digital. Eu queria que você falasse aqui para a gente um pouco como é que você pensa essa questão do plano, né? De como é que essa turma precisa trabalhar essa questão do planejamento e como é que isso pode impactar no negócio, na vida delas. Perfeito. Tá, então vamos separar aqui em 2 blocos iniciais. Olhando para o perfil de quem está nos ouvindo, eventualmente assistindo, né? Então, o realista, o plano B e a mãe. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e pensar na motivação desse empreendedorismo, que é um tema meio batido, mas em geral as pessoas elas não compreendem e não tem problema nenhum em qual é a sua motivação. Eu só acho importante a gente, enfim, saber do que a gente está falando. E a gente fala muito disso aqui. O primeiro episódio a gente falou muito disso. A motivação ou o vulgo propósito, né? Exatamente. Aí, se eu chover no molhado, Vinícius, você me corta, a gente vai para frente. Deixa eu te falar. Outra coisa que a gente fala muito aqui, que existem palavras que não podem ser, ou conceitos que não podem ser banalizados, porque a gente tem sempre a mania de banalizar coisas que são importantes. O propósito é uma delas. Então, a gente fala, não está chovendo no molhado, não. Fale do propósito. Então, assim, para a gente falar do propósito, tem uma divisão anterior, que é a ideia do empreendedor de necessidade e o empreendedor de oportunidade. Então, o empreendedor de necessidade é aquela pessoa que vai começar a empreender porque precisa, perdeu o emprego, e aí tem que começar a empreender. Né? Eu lembro de uma reportagem super triste que eu assisti no começo da pandemia dos bailarinos lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que começaram a vender doces porque tiveram os salários cortados. Isso é um exemplo claro de um empreendedorismo de necessidade. E o empreendedorismo de oportunidade é aquele indivíduo que não tem a necessidade de empreender, mas tem aquela paixão, aquela vontade. Eu não estou dizendo que você não pode começar com uma necessidade e, de repente, criar um unicórnio, um scale-up, porque você viu uma oportunidade. Tá? Mas, assim, quando você fala que é o realista, o plano B e a mãe, eu acho que esses 2 conceitos eles se misturam de uma forma muito boa. Porque eu posso começar com necessidade, mas eu acho que quem está nos ouvindo devia pensar na grande oportunidade que está na frente dele. Por quê? Porque toda crise traz uma oportunidade. Uma frase super batida, mas que está no coração dessa nossa conversa, que é a ideia de resiliência. Por isso que eu estou começando por aí. O podcast anterior ao seu, do Marcelo Scandian, do Madeira em Madeira, né, a maior a unicórnio do Brasil em 2021, né, ele falou muito disso, né, que a crise é a grande mãe das oportunidades, né, e a gente não deveria perder esse olhar, né, não deveria perder essa oportunidade, né. Eu diria, a crise é a mãe de todas as oportunidades e ela é o coração da resiliência. Mas eu vou chegar lá. Espero me fazer bem claro. Então, primeiro, essa questão da necessidade de oportunidade, né, e ter isso em mente. E aí a questão do plano. Então, para a gente chegar no plano, a gente vai ter que dar uma volta. Eu vou fazer uma introdução aqui na minha fala, tá? E isso é coisa de professor, isso é mal de professor, mas aí qualquer coisa você dá uns gritos aí, tá? Então, assim, resiliência, né? A gente está aqui para falar de resiliência. Esse termo, ele veio da física. Isso é importante, porque essa coisa da física, da área das engenharias, ela pode dar a impressão de algo... ele é resiliente, mas é engessado. E eu estou falando isso porque você me provocou antes aqui, falando assim, olha, os planejamentos são muito rígidos, né? E aí eu quero chegar nesse ponto. Mas o fato é que quando a gente fala de resiliência, esse conceito veio lá da física. Basicamente é o grau de estresse, de deformação que um material aguenta. Só que esse conceito, ele foi para a área de ecologia, para a área de psicologia. Hoje a gente fala sobre se um indivíduo tem um traço que é mais resiliente ou não. E você encontra na gestão também, né? Nesse nosso mundo aqui de empreendedorismo e de gestão. De 2 formas diferentes, né? Algumas pessoas, alguns autores dizendo que é a capacidade de uma organização em resistir
e se recuperar de uma crise ou de uma falha, e eu vou usar bastante essa palavra, falha. Eu acho que falha, para a gente entender resiliência, é melhor do que crise. E eu vou voltar nesse ponto. O segundo jeito da gente pensar resiliência na área de gestão e empreendedorismo é pensar na capacidade de voltar a um estado estável depois que uma crise acontece. Essa forma de pensar, em particular, eu não gosto. Isso é uma opinião totalmente pessoal. Tem autores nacionais, estrangeiros, que vendem dessa forma, né, que entendem o fenômeno dessa forma. Eu não gosto muito. Pelo simples fato de que eu acho que não existe estado estável de onde você saiu. E não existe estado estável para onde você vai voltar. Porque a resiliência, ela é um constante caminhar. Isso não vai ser estável. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para a gestão, né, resiliência na área de empreendedorismo e gestão, é que tem uma diferença fundamental para a gente fazer aqui. Para a gente marcar e conseguir começar a nossa conversa. Que é a diferença entre a resiliência operacional e a resiliência estratégica. E aqui eu já digo, eu não estou interessado na resiliência operacional. Não estou interessado, não é que não é importante, longe disso, é absurdamente importante. Eu quero que a empresa aérea pela qual eu viajo e voltarei a viajar depois da pandemia, se Deus quiser, amém. Ela tenha muita resiliência operacional, né? Quer dizer, ela faz gestão de processos muito bem. Agora, não é isso que eu estou interessado, e eu digo mais, não é isso que vai dar para o empreendedor uma vantagem competitiva sustentável, que no fim do dia é o que a gente quer. Eu estou muito mais interessado na resiliência estratégica, que é a capacidade de transformar uma ameaça numa oportunidade. E aqui eu estou usando uma frase muito de estratégia, que, como eu disse, é a área da onde eu venho. Transformar a ameaça em oportunidade é um movimento estratégico. E eu estou dizendo que ele é a definição de uma boa resiliência estratégica. Tem dois autores que publicaram um artigo na Harvard Business Review, já faz uns anos, o Hamel e a Valikangas, acho que é isso, ela é da Polônia. Eles dizem assim, olha, resiliência estratégica, ele envolve uma pergunta-chave, que é como você, como empreendedor ou gestor, você consegue eliminar uma falha hoje e, ao mesmo tempo, enfrentar uma dificuldade no futuro, que você não sabe ainda qual é. Eu acho que eles conseguem trazer o que eu vejo como o movimento fundamental da gente entender resiliência. Beleza, estou indo muito rápido, Vinícius? Não, tá ótimo. Interrompe. Mas tem um ponto importante aqui, que é a gente falar de estratégia, porque eu estou dizendo que o ponto fundamental aqui é a resiliência estratégica, né? Mas aí tem uma pergunta que é, beleza, mas o que é estratégia? Quando eu estou dizendo estratégia aqui com você, eu estou basicamente falando sobre a junção de duas coisas. Um posicionamento de mercado, e isso para o empreendedor é fundamental, porque ele tem que saber que público ele vai atender, que segmento de mercado ele está atendendo de fato. Então, é um posicionamento junto, acoplado com o modelo de negócios. Vinícius, você não tem noção do número de empreendedores que eu conheço que tem um modelo de negócios apontando para a direita, mas ele quer um posicionamento que está lá na esquerda. E aí, eu olho para esse tipo de situação e vejo, olha, você tem um problema no coração da sua estratégia, porque essas coisas não estão alinhadas. Qual é o ponto? O ponto é que você, para chegar num posicionamento estratégico, de um posicionamento de mercado, e desenvolver e criar um modelo de negócios que sustente esse posicionamento, você vai ter como ponto de partida um plano. Não adianta chorar, não adianta dizer que não adianta negar, né? Eu lembro de um grande empreendedor, que eu vi uma palestra uma vez, ele disse o seguinte, olha, era para alunos, né? Olha, alunos, não façam plano nenhum, porque eu fiz um plano para minha empresa e no primeiro dia eu joguei esse plano pela janela. Ele disse isso.
E eu, na hora, eu conversei com, né, na hora eu refleti, depois eu conversei com uma grande amiga, colega, coautora, que é a Sylvia Kaleman, né, e eu tenho que dizer que muitas das ideias que a gente estamos conversando e vamos conversar hoje, são minha e dela, né, é uma parceria que a gente tem aí já há 10 anos. Eu estava falando com a Sylvia, eu disse assim, Sylvia, ele não entendeu a função do plano. Ele, o grande empreendedor, eu digo. Porque se ele conseguiu dar esse passo e ele, de fato, jogou o plano pela janela, o plano já cumpriu a função. Na verdade, eu não sei a idade dele, se ele está acostumado com os termos, mas eu acho que ele pivotou o plano dele, não? Com certeza, ele pivotou. E é muito preciso o que você falou. Ele, de fato, pivotou. E a questão é que, mas ele só conseguiu pivotar porque ele teve um ponto de partida. Exatamente. E aí depois eu tive que gastar um tempo com os meus alunos dizendo o seguinte, olha, eu não concordo 100% com a colocação dele. Porque para você pivotar, vamos lá, né? Pivotar é basicamente você dar uma volta e repensar e seguir eventualmente uma outra direção. Você tem que estar apoiado em alguma coisa. Porque se você pivotar no espaço vazio, você não tem nada. Não, você não está pivotando, você está girando. Exatamente. Perfeito. Então, mesmo se você jogar o seu plano pela janela, ele já cumpriu a função dele. Ele te ajudou, empreendedor, gestor, a organizar as suas próprias ideias. Isso é absurdamente importante e é super desvalorizado hoje, sobretudo no mundo do empreendedorismo. Você vê, Vinícius, que eu tenho umas opiniões meio polêmicas, tá? Sobre o mundo do empreendedorismo. Eu acho que tem que começar com plano, e, enfim. Mas olha, eu acho que a gente concorda em quase tudo ou em tudo, porque na visão desse empresário de sucesso, deu esse depoimento, né? Eu não estava na palestra, mas eu escutando você falar e vendo essas coisas todas, na verdade, eu acho que esse cara teve um grande insight ágil, de agilidade, né, sem saber, né? Eu acho que ele não estava conectado nos conceitos e nessas coisas todas que a gente tem falado que a academia serve para isso também, né? Para dar esse embasamento. Mas, na verdade, ele fez um grande ensaio de uma teoria da agilidade. Ele foi ágil na forma de perceber que aquele plano não ia performar da forma que ele imaginava, ou às vezes não ia dar certo. Na verdade, ele não jogou aquele plano fora, ele pivotou aquele planejamento inicial e pelo que você está me dizendo, sem conhecê-lo, mas imaginando como é esse sujeito, provavelmente ele pivotou outras e outras e outras vezes, né? Essa é a dinâmica da vida, né? E essa é a dinâmica dos negócios. Perfeito, não, e com certeza ele pivotou, mas o grande ponto é o plano. Vamos voltar para o plano um segundo, né? O que o plano faz, né? E aí, quando eu falo plano, eu não estou necessariamente falando daquele business plan, com todas aquelas regrinhas, todas aquelas sessões, não, eu estou dizendo assim, você fez um planejamento, independente de como você fez. A partir do momento que uma organização nascente ou uma organização já estabelecida, ela coloca um plano, ela gera uma unilateralidade. Isso é um problema, mas isso é solução ao mesmo tempo. Deixa eu me explicar. Então, o plano, ele traça uma linha reta em alguma direção. Isso é absurdamente fundamental, porque isso vai fazer com que essa organização, seja que está nascendo hoje ou já exista, ela vai dar alguns passos para frente. Isso é necessário. E sem falar que essa linha reta de início e fim, se você for parar para pensar, ela está conectada com o propósito, né? Aquela história, aonde eu vou chegar, né? Por isso que é tão fundamental esse plano, né? Exatamente, né? Assim, propósito, o que eu quero servir, né? E aí, como é que eu vou me planejar para servir esse propósito? Do propósito você desdobra, né? Mas você desdobra em cima dessa linha, né? Perfeito. E essa linha, ela gera no empreendedor o que eu estou chamando aqui de unilateralidade. Então, ele está focado no seu plano e ele está executando esse plano. Seja por 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano. No caso lá do nosso empreendedor, foi durante o quê? 1 hora. Mas foi 1 hora, né? Pois bem, o que acontece? Esse plano,
ele nada mais é do que uma camada muito fina que está cobrindo uma área vasta, totalmente desconhecida de contingências, que o empreendedor não está vendo. O que é contingência? Contingência é um termo técnico que está dizendo para a gente sobre distúrbios imprevistos que podem atrapalhar os seus planos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o plano faz com que o empreendedor fique unilateral, ele está focado no objetivo, e a partir do momento que ele está focado, ele está deixando de ver um mundo de coisas que está acontecendo no entorno dele e que podem influenciar o seu plano, a sua estratégia. Perfeito. De novo, o plano é necessário para a ação. Eu preciso do plano, eu preciso ficar unilateralizado como empreendedor para conseguir dar 2 passos para frente. Só que, uma vez que um distúrbio imprevisto, ou seja, não está no plano, por definição, ele acontece, ele vai impactar, ou ele tem o potencial de impactar o meu business, o meu plano. Então ele tem o potencial de gerar uma falha naquilo que eu estou fazendo. Então repara, a falha só existe porque o plano existe. Mas eu preciso do plano. Então, se eu preciso do plano, eu já sei que a falha vai acontecer. E esse eu já sei está entre aspas, porque em geral, os empreendedores resistem a isso. Debaixo do tapete. Joga para debaixo do tapete, totalmente. E quando a gente fala em falha do ponto de vista organizacional, acho que vale a pena a gente abrir um pouco essa conversa. Então, vamos abrir um parênteses aqui. A falha, ela tem 3 níveis. E é importante o empreendedor ou o gestor que está ouvindo a gente entender isso. A falha tem um nível macro, nível do ambiente. Exemplo, Covid. Covid, a pandemia, é uma contingência, um distúrbio imprevisto que destruiu a estratégia, o plano de muitas empresas. Não, de todas as empresas. Um grande buraco na Matrix. Um grande buraco negro que sugou muita estratégia. Esse é o primeiro nível da falha. Mas tem um outro nível, que é o nível organizacional. Que é, por exemplo, vamos pensar só no nível organizacional. Eu tenho uma falha de comunicação dentro da minha startup. Eu tenho uma falha que aconteceu dentro da organização, não necessariamente está envolvido com o ambiente. E por fim, eu tenho o terceiro nível, que é o indivíduo. Eu tenho uma falha porque, por exemplo, eu, o empreendedor, sou teimoso. E isso me gerou uma falha. O grande ponto é a gente perceber que esses 3 níveis, eles não são estanques. Então eu tenho uma falha no ambiente que aí eu erro na hora de comunicar internamente e aí quando chega vem uma mensagem truncada para um CEO teimoso. Pronto. Você tem o quê? Um efeito que é como a gente jogar uma pedra no lago e aí essa coisa vai se expandindo. A grande questão é que quando a gente entende um pouco dessa dinâmica das falhas, a gente também entende que muitas delas são não perceptíveis. As organizações, Vinícius, elas estão falhando de forma absurdamente... todos os dias, a cada minuto acontecem falhas. Só que ninguém percebe. E tudo bem, porque isso faz parte da vida. Só que, de repente, acontece algum tipo de falha, algum distúrbio que causa um enorme estrago. Agora, o que é esse enorme estrago? Esse distúrbio, essa contingência, essa falha, atrapalhar o avanço que está planejado. E aí que tem dor. E aqui, em geral, a gente vê 2 caminhos possíveis que os empreendedores tomam. E eu vejo isso todos os dias. Alguns dizem, olha, a minha estratégia foi destruída. Acabou. Olha, para mim deu. Atrás desse comportamento tem uma enorme necessidade de controle. O empreendedor tem uma necessidade absurda de controlar o business e eu diria até, em última instância, a sua própria vida. Coisa que a gente sabe que é impossível. No outro extremo, eu encontro empreendedores que dizem, olha,
eu vou continuar no meu plano original porque eu sei que vai dar certo. E aí isso também, em geral, eu diria que em 99,9% das vezes é a receita para falhar mais ainda, porque isso esconde um enorme, gigantesco desamparo do próprio empreendedor com relação ao que está acontecendo. Ou seja, nenhum dos dois caminhos dá certo. E é aí que a gente pode pensar numa terceira possibilidade aqui, que é a possibilidade da resiliência. Resiliência não como um traço de personalidade que está ali tatuado no empreendedor ou tatuado na organização que ele fundou. Não é isso. É a resiliência como uma função das falhas. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que a resiliência pressupõe o empreendedor olhar para as falhas e ressignificar elas. Porque a gente pode até voltar para a questão que os autores colocaram, né, que eu citei da Harvard Business. Eles dizem assim, olha, a resiliência é como eliminar falhas hoje e, ao mesmo tempo, enfrentar dificuldades no futuro. Ou seja, é eu pegar uma ameaça e transformar em oportunidade de uma forma contínua. E para isso, eu preciso de dois movimentos que definem a resiliência do ponto de vista estratégico. Primeiro, eu preciso conseguir avaliar a falha que aconteceu. E esse avaliar a falha, ele está longe de ser trivial. Ele envolve dois movimentos. Primeiro, eu como gestor, como empreendedor, como CEO, eu preciso conseguir formular o que aconteceu. Então, por algum instante, eu preciso entender e conseguir expressar, seja em palavras, seja numa conversa, seja um diagrama, seja um desenho, o que aconteceu com a minha estratégia. E, ao mesmo tempo, eu preciso entender o que aconteceu do ponto de vista intelectual. Eu preciso dizer assim, olha, isso aqui impactou a minha capacidade de entrega. Isso aqui bateu na minha reputação, no meu marketing, na minha imagem. São movimentos diferentes. Eu preciso entender. Então, o que eu estou chamando aqui de formular criativamente, vamos colocar assim, a falha, e entender ela do ponto de vista intelectual, formam o avaliar a falha. Nesse ponto, Vinícius, muitos empreendedores, muitos CEOs param o processo. E aí, a resiliência nunca acontece. Ela parece que aconteceu. Na superfície, todo mundo diz assim, não, mas a gente fez uma avaliação, a gente fez um bom diagnóstico. Esse é o termo. E para aí. E quando eu digo para aí, é o seguinte, nós fizemos um bom diagnóstico, logo podemos voltar para o nosso plano original. Pronto, você matou a possibilidade de ser resiliente, de ser uma organização resiliente. Porque você precisa dar um segundo passo, que é dolorido, que é você confrontar a falha. Essa ideia de confrontar a falha é você entender, como empreendedor, como gestor, que a falha, ela é uma contingência, como eu já disse. Contingência é um distúrbio imprevisto. E distúrbio, ele não é bom nem ruim, ele não é do bem nem do mal. Ele é o que ele é. Ele é a vida. Ele é a vida, exatamente. E agora repara, quando a gente diz ele é a vida, aí começa a fazer sentido a definição, né? Então, peraí. Então, se a contingência e a falha, ela é a vida, então, de fato, resiliência é você transformar algo que eu entendo como uma ameaça em uma oportunidade. Porque quem disse que uma ameaça não pode ser uma oportunidade? Sim. E aí, só que o ponto é que existe uma tensão forte, em geral, entre o plano que você criou inicialmente e a falha que você está confrontando. Dessa tensão, que aí essa tensão é ficar com raiva, é jogar o plano pela janela, é ter que voltar para a folha em branco. Dessa tensão, ou melhor, se essa tensão for bem gerenciada, bem trabalhada, ela gera um novo plano.
esse novo plano, ele gera o quê? Uma nova unilateralidade. E te permite avançar um pouco. Até quando? Até surgir uma nova contingência. Então, repare o seguinte, a resiliência como função, ela casa com a ideia, que está muito em moda hoje em dia, da gente pensar a estratégia como design. Quando a gente pensa em estratégia como design, traz princípios de design para a estratégia, a gente está pensando, então tem o ciclo do design. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Problema, protótipo, teste, solução, problema e assim vai. Eu acho que essa representação circular do design na estratégia, ela é ruim. Porque a resiliência, e eu acho que a aplicação do design na estratégia, ele é muito mais uma espiral, deveria ser uma espiral crescente do que um círculo em si mesmo. Então, repara, o novo plano cria uma nova unilateralidade que vai ser confrontada com uma contingência que vai demandar uma nova, quer dizer, que vai criar uma nova falha, que vai demandar um novo confronto e assim por diante. E você deve me perguntar, mas tá bom, mas cadê a estratégia aí? A estratégia, que é o posicionamento do modelo de negócios, está em constante ressignificação. E aí a gente chega no ponto, e aí eu paro de falar e você me interrompe, e aí a gente, que eu já falei demais sozinho aqui. Não. Que é a ideia de que quando a gente pensa em resiliência, e a gente percebe que a resiliência estratégica, ela existe nessa espiral, a boa estratégia não é o plano. A boa estratégia ela não é estruturada. A boa estratégia ela é estruturante, porque ela está sempre se ressignificando. Agora, e eu digo isso com muita calma, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, vamos voltar aqui. A gente está falando do realista, do plano B e a mãe. Se o que eu falei agora te causou um nó no estômago, temos que parar e pensar um pouco. Se o que eu falei agora fez sentido para você, te empolgou, claramente você está no caminho certo. Abraça. Abraça e vai. Porque... Sabe, você está falando aí sobre resiliência e resistência. Me veio muito claro aqui a relação dessas duas palavras com o que é temática desse podcast ou das nossas iniciativas. O danado do futuro. Se você for parar para pensar, a resistência ela é inimiga desse desenho de futuro, porque é a pessoa pensar só no final, só na chegada e não estar ali preparada para enfrentar as coisas que acontecem no dia a dia, para a lida do dia a dia, para os ajustes. Já a resiliência talvez seja a melhor amiga do futuro, porque a resiliência é baseada na estratégia do estruturante. E o estruturante é baseado no presente. Exatamente. Então, resumindo um pouco o que a gente falou, talvez a resiliência seja a irmã ou a melhor amiga do futuro e a resistência seja o seu maior inimigo, né? Seja a questão que você tenha que enfrentar, porque a resistência talvez seja o maior fator gerador de exaustão, de expectativas vencidas, de frustrações. Então essa história do viver no presente com resiliência de uma maneira estruturada no que está acontecendo agora, talvez seja a chave de muito desses mecanismos que a gente está falando aí do empreender ou do gerir, né? Não que você não tenha que ter a visão, de novo, do planejamento, de como as coisas desdobram, mas essa visão do que está acontecendo agora, das falhas que acontecem agora, dos impactos que acontecem agora, elas são muito importantes e muitas vezes a gente não se apercebe disso, né? Total, e assim, acho que você trouxe dois elementos aqui que de certa forma se complementam, né? O primeiro eu, por força de ter ocupado a cátedra da Endeavor no INSPER, eu interagi com muitos empreendedores, né? Interajo ainda, e grandes empreendedores. E eu não encontrei nenhum empreendedor à frente de um unicórnio, né, valendo 1 bilhão, cujo objetivo era ser um unicórnio. E isso é muito interessante, isso diz muito, né? Todos aqueles que são unicórnios dizem o seguinte: olha, eu tô crescendo. Né? Então, assim, virar um unicórnio foi consequência de um mindset de crescimento.
E nunca foi o final da história, e nunca será. De uma boa gestão do presente. Exatamente. E isso me leva ao segundo ponto, que é o seguinte, muitos alunos, né, e a gente convive, eu dou aula, né, todos os dias, quase todos os dias da semana, muitos alunos criticam assim, mas Fowler, né, professor, por que eu preciso aprender sobre, sei lá, estruturas de mercado? Né? Então, basicamente aqui a gente olha para um mercado, existe um contínuo aqui, a gente tem desde a concorrência perfeita até o monopólio, uma única firma, concorrência a infinitas firmas, e você tem 1 bilhão de possibilidades no meio do caminho, né? Uma coisa que poucas pessoas percebem é que, no fundo, a estratégia é você buscar ter uma capacidade de se diferenciar no mercado para conseguir colocar o preço acima do seu custo marginal. E aí você vai ter o que a gente chama de lucro econômico ou vantagem competitiva. Beleza. Nesses, 30 segundos que eu falei, eu passei por um monte de conceitos aqui. E eles são absurdamente necessários para você conseguir, como empreendedor, pelo menos entender o que está acontecendo. Porque, veja bem, não adianta nada você dizer o seguinte, mas o Fowler diz que o plano não serve para nada. Não, meu caro ouvinte, né, minha cara, quem está assistindo a gente. Você precisa do plano e você precisa dessas ferramentas, porque se você tiver um bom plano, você vai fazer uma boa pivotagem. E se você não entender a estrutura do mercado em que você está atuando hoje, você não vai conseguir ter uma boa estratégia, mesmo sabendo que ela vai ser outra amanhã. Mas o seu ponto de partida a cada instante do tempo importa. Então assim, quem está nos ouvindo, gente, precisa estudar. Empreendedorismo não é vida louca. Em geral, não é vida louca. Não é mesmo. E por isso que eu acho que, de repente, esse desenho do começar pequeno te dá essa maior possibilidade de fazer um planejamento mais adequado e você ir experimentando e vivenciando o seu modelo estruturante de uma maneira mais sensata, né? Até para quem não tem tanta experiência com o empreender, eu acho que talvez seja o primeiro passo. Ô Fowler, nós estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu queria fazer uma provocação com você, que eu comentei com você que eu vi isso na internet, eu acho que tem a ver, inclusive, com essa questão de plano, de micro e tal. Eu vi uma reportagem sua lá no UOL que você falava sobre a questão do motorista dos aplicativos, né? Se esse sujeito é um empreendedor ou não. Alguns discordavam na matéria e tal. Você falou até que gerou uma polêmica danada no assunto, depois você teve que fazer outra matéria para poder reforçar a explicação. Mas no meu ponto de vista, eu concordo com você, acho que o motorista de aplicativo ele é sim um empreendedor, porque ele é um cara que, por conceito, ele vive uma dinâmica de uma grande empresa dirigindo o seu carro, né? É o cara que, além de estar ali executando, ele está vivendo dentro de uma dinâmica corporativa, uma dinâmica de quem está empreendendo. E eu acho que, transbordando um pouco do motorista do aplicativo, hoje é uma tendência você ver muitos negócios unipessoais, né? E eu acho que cada vez mais isso vai ser uma tendência. Na hora que a gente começa a desenhar um mundo onde os intermediários cada vez mais vão sumindo, né? Aí a gente entra em outros conceitos, economia distribuída, enfim, outras coisas que ainda vão se desdobrar, que vão acontecer. Eu continuo afirmando e estou com você. Eu acho que o motorista de aplicativo é sim um empreendedor. O que você acha? O que me diz? Isso na época foi né? E assim, a questão aqui é sempre conceitual, né? Eu comentei isso com você, tanto que depois eu de fato escrevi um texto e tá nas mídias sociais, no sentido de que existe uma crítica forte a esse conceito, tá? De que eventualmente o motorista de aplicativo é empreendedor, e eu entendo a crítica, porque eu acho que ela tem fundamento, no sentido de que existiriam aspectos estruturais que fazem com que esse indivíduo ele não tenha outra opção senão estar ali onde ele está agora. E essa é a crítica, que eu entendo, de novo. Mas isso acontece com tantos outros empreendedores unipessoais, isso vai lá no início da nossa conversa, né? Perfeito, exatamente. E aí, o que eu trazia ali era o seguinte, olha, a gente pode definir empreendedorismo de diferentes formas. Então, por exemplo, tem autores na literatura que dizem assim, olha, empreendedor é aquele que abre um negócio. Então, ele vai abrir uma empresa, ele vai ter um CNPJ.
Agora, tem um outro grupo de autores, né, que dizem o seguinte, não, o ser empreendedor é uma função econômica. O que eles estão tentando dizer? Eles estão dizendo o seguinte, olha, é uma forma de atuar no mundo. E aí, por ser uma forma de atuar no mundo, eu posso inclusive dizer que um gerente de uma multinacional pode, em determinado momento, ser empreendedor. Que é o intraempreendedorismo. Perfeito. Então, assim, você tem essa discussão de conceitos, né? E era o que estava acontecendo ali. Só que essa discussão, ela é importante na academia, onde eu estou um pedaço do meu tempo, mas ela também é importante na vida concreta. Por quê? Isso bate, por exemplo, em questões trabalhistas, por exemplo, né? Isso bate em questões de ordem, inclusive de taxa de tributação. Agora, para essa nossa conversa aqui, eu entendo que se você pensa o empreendedorismo como uma função econômica, isso traz para o indivíduo que está aqui nos ouvindo, assistindo, um convite para ele olhar para si mesmo e dizer, ok, se eu posso ter uma atitude empreendedora, como é que eu consigo de fato atuar nessa realidade que se apresentou? Eu acho que é essa a minha linha, é isso que eu acredito dessa história toda, sem entrar na questão da burocrática, né? sem entrar nessa questão mais by the book. Eu acho que sim, essas pessoas, assim como quem aluga suas casas no Airbnb, está exercendo sim um modelo de empreendedorismo num modelo diferente e num modelo que é muito baseado no modelo digital. Aí sim, vou começar a ter outras discussões e outras conversas de como a burocracia e como essas outras coisas que já estão tão enraizadas do ponto de vista do empreendedorismo e do negócio vão se encaixar aí, né? Mas eu acho que é uma discussão super válida, e essa provocação que aconteceu lá e que você se posicionou e que a gente está conversando aqui, acho que é super interessante até para gerar, quem sabe, desdobramentos em cima desse assunto. Paulo, muito obrigado por você ter participado, uma honra imensa de você estar aqui. Se a gente pudesse, acho que a gente ficava aqui mais algumas horas conversando. Com certeza. Mas então é o seguinte, todo mundo que participa aqui, eu faço um último desafio, assim, sabe? Eu sempre peço pro convidado sugerir uma música para a gente tocar no final. Uma música que ele goste, enfim, que seja importante para ele. Só que para a segunda temporada a gente deu uma colher de chá, abriu mais uma opção. A gente deu a opção do convidado escolher ou uma música ou um filme. Se você quiser escolher os dois, você pode escolher os dois. Mas enfim, Paulo, você vai de música ou você vai de filme? Olha, eu vou de filme. Eu vou de filme, para mim é mais fácil. Eu acho assim, até pensando um pouco no que a gente conversou aqui e enfim, essa ideia de superação, eu vou falar sobre o filme Beleza Oculta. É um filme que não é muito antigo, mas também não é muito novo, né? Estrelado pelo Will Smith, onde ele fala sobre a superação da morte da filha dele. Né? Espero não ter dado spoiler, mas não dei porque está bem no começo. Não deu. E eu acho que é um filme que fala muito sobre resiliência do ponto de vista humano. Né? Eu acho que é muito... E é um período da nossa vida, com todos nós, que a gente tem que ser bastante resiliente. Bastante. Mas vai dar certo, né? Vai dar, você sempre dá. Paulo, obrigado de novo. Um abraço e eu espero que você participe de outro episódio aqui com a gente aqui mais pra frente, hein? Vai ser um prazer te ter aqui de novo com a gente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau.